Muito bem, voltamos. Vamos lá para a nossa 11ª questão. Fica com a gente aí, hein? Ainda tem mais 29 questões para frente que você vai demolir a prova do Detran. É falso afirmar que o candidato à habilitação é uma pessoa que... Isso daqui ele está perguntando, basicamente, os pré-requisitos para quem está tirando a primeira habilitação. Quais os pré-requisitos que você tem que preencher antes de dar entrada no processo? Então, nós temos o item A. Ser penalmente imputável, precisa ser ou não. B. Saber ler e escrever. C. Tem ensino fundamental no mínimo. Ou item D. Possui documento de identidade. Se você estudou a resolução 789 de 2020, que é exatamente a resolução que trata do processo de primeira habilitação, você provavelmente sabe essa resposta. Se você não lembra, você vai ficar com ela na mente agora que não vai mais esquecer. Pausa o vídeo, tá? Dá uma pausa no vídeo aí, examina os 4 itens e responde para você. E aí você continua para ouvir a resposta. E o nosso gabarito, pessoal, que não é um pré-requisito, é o item C. Não precisa ter nenhum tipo de certificado de estudo, de ensino, não, tá? Precisa ser penalmente imputável? Sim, com certeza. Vão ter penas que vão ser imputadas ao condutor, tanto por infrações e até mesmo como crime de trânsito, né, que a gente viu lá na primeira questão. Saber ler e escrever, óbvio, você tem que saber ler e escrever, porque você vai responder uma prova, então você precisa pelo menos ler. Tem ensino fundamental? Não, não precisa ter nenhum tipo de escolaridade, você precisa saber ler e escrever, tá? Possui documento de identidade? Com certeza, você tem que ter um documento que te identifique. E o que era aqui no lugar do item C? Possuir o CPF, que está até aqui, ó. Resolução 789, lá no artigo 2º. Ser penalmente imputável, inciso 1º, inciso 2º, saber ler e escrever. Inciso 3º, possuir documento de identidade. E o 4º, possuir cadastro de pessoa física, que é o famoso CPF. Então, esses são os pré-requisitos, exatamente esses, tá? Cuidado com as pegadinhas do Detran, que geralmente ele coloca também que a pessoa precisa ser maior de 18 anos. Essa afirmativa estaria errada, tá? Porque não basta ser maior de 18 anos. Além de ser maior de 18 anos, você tem também que ter boas faculdades mentais. Por isso que você vai passar por um psicólogo antes de entrar no processo de habilitação, tá? Então, não é só o ser maior de idade, é o ser penalmente imputável. Maior de idade, mais boas faculdades mentais. Show? Vamos para a próxima. 12ª questão na tela para a gente resolver. A placa SAU18, o que é o SAU? Que é um serviço auxiliar, né? São as placas de serviços auxiliares. O que ela indica? Indica a presença de quê? Esse aqui também eu acho que está bem na cara. Você vai parar, vai analisar os 4 itens e vai responder para você. E aí depois você volta aqui e vê a resposta. Item A. Uma área de estacionamento privativo. Item B, uma praça de pedágio. Item C, um drive-thru. Ou item D, um posto para abastecer seu veículo. Um posto para abastecer seu veículo à distância indicada na placa. Esse caso aqui, pessoal, acredito que você já deve ter visto que o elefantinho não funcionou. Por isso que a gente não resolve questões só por bizu, né? O elefantinho que ele deu uma falhada, tá? Essa placa, ela indica uma praça de pedágio. Só você imaginar que quando você passa em um pedágio, tem uma cabinezinha na qual o camarada fica lá dentro cobrando. Exceto se você tiver a cobrança automática ali no seu veículo, né? Que você vai passar por onde é livre. Senão, você tem que passar nas cabines onde vai ser cobrado o seu pedágio, tá? Então, uma praça de pedágio, uma área de estacionamento privado, não. Drive-thru, até parece, né? Drive-thru, mas não, tá? E o posto para abastecimento, não. Tem que ter o desenhozinho da bomba de combustível para ser um posto de abastecimento. Show? Pedágio. Até já, pessoal. Próxima questão tá pintando aí para você. 13ª questão na tela. Fator que não altera a aderência. Você sabe o que é aderência? Sabe, né? Aderência é o contato que o pneu tem com o pavimento. O contato que o pneu tem com o solo. Não é isso? Isso. Tipo de solo, altera ou não? Tipo de combustível, chuva ou calibragem dos pneus?
Dessas 4 aqui, olhando para ela, o que você acha que não interfere na aderência do pneu com o pavimento? E eu acho também que essa questão está clara. São questões do Detran, hein, pessoal? Vocês verem que a prova do Detran não mata ninguém. É só a gente ter um pouquinho de atenção. Já analisou? Parou o vídeo? Respondeu? Então vamos lá para o nosso gabarito. Gabarito item B, né? Tipo de combustível ele não vai interferir em nada, tá? Com licença. Que a garganta seca, pessoal. Tipo de combustível ele não vai interferir em nada no contato, né, do pneu com o pavimento. O que vai interferir? O tipo de solo, se é pavimentado, não pavimentado. É a chuva. Chuva ela dá aquaplanagem, né, ou hidroplanagem, que isso é a falta de contato do pneu com o pavimento, devido a uma fina camada ali de água deixada pela chuva. E calibragem dos pneus também, pessoal. O pneu mal calibrado ou calibragem em excesso, ele vai sempre ter metade do contato que ele deveria ter. Ou ele vai encostar só as laterais, no caso de vazio, ou ele vai encostar de bico se ele estiver muito cheio. Consequentemente, ele vai se interferir diretamente na aderência do pneu com o pavimento. Show de bola? A definição de aderência vocês estão vendo na tela. Então vamos para a próxima questão. Lembrando, se surgir dúvida, entre em contato com a gente que a gente esclarece, tá? O nosso WhatsApp está lá em cima e o nosso Instagram também. Se quiser ir lá dar uma força para a gente agradece. Deixa a tua sugestão lá de vídeo que a gente vai gravar um vídeo especialmente para você. Até já, pessoal. Tamo junto. Vamos para a próxima questão. 14ª questão na tela. Estamos encaminhando aí para metade do nosso simulado, hein? Se já rendeu alguma coisa para você, se já valeu o que você pagou nele, as informações que você obteve aqui, vai lá no nosso Instagram, deixa um comentário lá bacana pra gente, que isso ajuda muito no nosso trabalho, tá? Não esquece de seguir, hein? Está provado que mais de 90% dos sinistros de trânsito são causados por falhas humanas, né? Sim, direção defensiva ela fala isso. 90% dos acidentes, dos sinistros, eles são provocados por falhas humanas, por nós, seres humanos. Quais as principais causas dos sinistros? Quais as principais causas dos sinistros? Aí nós vamos ter o item A, imperícia, item B, negligência e item C, imprudência. E no item D, todas as alternativas. Você já estudou isso aqui em direção defensiva? Então acredito que você sabe, né? Então pausa o vídeo, lê mais uma vez a questão e responde para você aí, que eu vou responder e você olha aqui, tá? Então nesse caso aqui, pessoal, todas as alternativas estão corretas. Mais um bizu para você, hein? 80% das vezes que nós temos ali todas no item D, ou seja, em qualquer item, todas as alternativas estão corretas ou todas acima. 80% das vezes esse item está correto. 80% das vezes também esse item aqui está correto. Então fica a dica, tá? Se tem todas as alternativas ali estão corretas, já abre do olho e já analisa com carinho as questões, com certeza aí na maioria das vezes ela está certa. Definição aqui para você de negligência, imprudência e imperícia. Dá uma acompanhada aí e qualquer dúvida você entra em contato com a gente. Vamos para a próxima questão? Vamos sim. 15ª questão na tela e mais uma plaquinha. Lembra que eu falei? Quando começa com R, o código é de regulamentação. Quando começa com A, é de advertência, né? As amarelinhas são de advertência. Então o código dela vai começar sempre com A. Lembrando também que não precisa você decorar o código. Você tem que saber o que a placa significa. O Detran ele não pode te cobrar somente o código, tá? Tem que ter o código e a ilustração da placa aqui. Show? O que que a 15 significa, pessoal? Item A, pare. B, parada obrigatória. C, parada obrigatória à frente. Ou item D, área escolar. Vamos descartar duas? Vamos. Eu vou descartar duas e você pausa o vídeo para você dar a sua resposta, tá? Nós vamos descartar o item A e o item D. Pare não existe, tá? Esse pare não existe. E a escolar, essa plaquinha aqui não tem nada a ver, né? Se você chama essa plaquinha aqui de pare, já esqueça isso, porque não existe essa placa pare, tá? Existe a parada obrigatória e a parada obrigatória à frente. E como nós sabemos que essa é uma placa de advertência, ela vai te advertir de algo que vai vir acontecer na frente. Essa daqui é uma placa obrigatória
aliás, uma parada obrigatória à frente, porque ela está te avisando. E qual seria a placa de parada obrigatória? Essa vermelhinha que você está vendo aqui embaixo. Ó. Essa sim é a placa de parada obrigatória. Ou seja, naquele local ali você tem que imobilizar o veículo. Essa placa ela tem o mesmo valor de um semáforo vermelho. Isso significa que se você avançar essa placa, você vai cometer uma infração gravíssima. Exatamente, está lá no artigo 208, tá? Se você desrespeitar o semáforo vermelho ou a placa de parada obrigatória. E serve também para quando o agente ele dá uma ordem de parada para você, é a mesma infração. E além também de estar lá servindo para a placa da alfândega também. A placa da alfândega que te obriga a parar, tá? Então existe parada obrigatória à frente, que é amarela, ela vai estar te avisando. E existe parada obrigatória, que essa aqui vai estar te mandando parar, a vermelhinha. Pegou a dica? Então vamos para a próxima questão, que a gente ainda tem 25 aí pela frente ainda. Até já, pessoal. 16ª questão na tela para a gente resolver. A placa de advertência, né? A25. Ela indica o que, pessoal? Sentido duplo à frente, início de mão dupla adiante ou sentido duplo adiante? Essa daqui pode pegar um pouquinho, né? Então pausa o vídeo, dá uma analisada e responde para você mesmo. O que você acha que significa essa plaquinha aqui? Nosso gabarito, mão dupla adiante. Nós sabemos o quê? Que as placas amarelas elas vão estar sempre antes, né? Elas vão estar sempre antes te avisando de algo que vai vir depois, tá? Início de mão dupla não tem como ser, porque ela nunca está ali exatamente onde ela está avisando. As placas amarelas elas vão estar antes, tá? Elas vão estar te avisando de alguma situação que vai ocorrer na frente. Então você está indo ali em uma pista de sentido único, você vê uma plaquinha dessa daqui, você sabe que mais na frente essa pista vai ser de sentido duplo, tá? Vai ser mão e contramão. Até onde você está ali, aonde essa placa está aplicada, é sentido único. É só um fluxo, só subindo, tá? Mas lá na frente ela já te avisou que lá na frente é sentido duplo. Então vai ser mão e contramão. Show? Então vamos para a próxima questão. Se ficou dúvida, entre em contato com a gente que a gente esclarece tudo, tá bom? Aí já, pessoal, pula para a próxima questão aí, que a gente tem uma prova para... Piscou, chegou. Chegamos aqui na nossa próxima questão, 17ª. Estamos se aproximando aí da metade do nosso simulado. Se já valeu a pena para você o seu investimento, vai lá no Instagram, dá uma força para a gente, tá? E você vai estar nos dando energia para a gente conseguir mais conteúdo para vocês, certo? Acredito que o valor desse curso foi bem simbólico. E se já te rendeu algum conhecimento, dá essa força para a gente lá no Instagram. E se mesmo assim você continua com dúvida, entre em contato no WhatsApp, tá? E aí a gente tira todas as dúvidas. A energia mecânica necessária para movimentar um veículo é gerada pelo quê? Nós temos dois tipos de energia no veículo. Você já sabe qual é, né? Energia mecânica e energia elétrica. O que é energia mecânica? É o que dá a força motriz. É a força motriz do veículo, é o que faz esse veículo se movimentar. A minha energia mecânica é o meu alimento. A tua energia mecânica é o teu alimento. A energia mecânica do veículo é o alimento dele, tá? E ela é gerada aonde, essa força mecânica do veículo? No motor, item A, no sistema de transmissão, item C, motor de arranque, ou item D, na bateria. Vamos eliminar duas? Você já parou? Já respondeu? Já, né? Então vamos eliminar duas. Nós vamos eliminar aqui o item B, que o sistema de transmissão ele serve para transmitir a força gerada, né? Então tem a força gerada, que ela é transmitida para as rodas através do sistema de transmissão. E o item C também, motor de arranque não. O motor de arranque ele é movido a energia elétrica, ele é utilizado ali, o nosso motor de partida, para ele dar o impulso no motor principal. Então você liga o seu carro, você vai acionar o motor de arranque e ele vai ligar o motor principal do veículo. Ficou A e D. E quem gera a energia mecânica do veículo é o motor. É o motor, né? E esse motor é uma máquina térmica. Ela trabalha em alta temperatura. Então ele transforma uma energia ali, a queima de combustível em força mecânica. No caso, tem os veículos elétricos também, né? Que transformam a energia ali em força mecânica para esse veículo, tá? A bateria ela não gera, tá, pessoal?
Já fica mais uma dica para vocês. Bateria, no caso da energia elétrica, ela não gera energia, não. Quem gera energia elétrica é o aliás, é o alternador gerador. É o alternador que gera energia elétrica para o seu veículo. A bateria ela só armazena. Ela guarda essa energia que o alternador gera. Show? Então não cai nessa pegadinha do Detran também não, que bateria não gera energia. Ela só armazena e distribui para o veículo. Vamos para a próxima questão? Vamos, que a gente ainda tem ainda mais da metade aí pela frente. Te aguardo daqui a pouco. 18ª questão. Questãozinha boa. Questão de direção defensiva, hein? Acho que vocês estão captando, né? Estão misturadas aqui as questões. Mas acho que vocês estão captando aí qual tipo de questão que nós estamos fazendo. Nesse caso aqui é uma questão de direção defensiva, quando se trata de tempo. O tempo percorrido pelo veículo logo após o condutor perceber efetivamente o perigo e acionar os freios é denominado o quê? Então você tem ali, no primeiro momento, uma percepção do risco. Tá? Segundo tempo, você vai fazer o quê? No terceiro tempo, vai fazer o quê? E o total disso tudo é a parada, né? O tempo total de parada. Então vamos lá. Item A, tempo de reação. Depois que eu percebo, eu faço o quê? Item B, tempo de parada. Depois que eu percebo, eu paro. Item C, tempo de frenagem. Ou item D, tempo de percepção? Bom, percepção eu já percebi. Então esse tempo já passou. Acabei pulando aqui. Percepção eu já tinha percebido. O tempo já tinha passado. Quando eu percebo, o que eu faço? Eu vou reagir. Então, o tempo percorrido pelo veículo logo após o condutor perceber, que é o primeiro tempo aqui, não tinha como ser essa resposta, né? Depois que ele percebe, ele vai acionar o freio. Ele reage acionando o freio. É o segundo tempo, tempo de percepção. O terceiro tempo é o quê? Tempo de frenagem. E o que é o tempo de frenagem? É do momento que eu aciono o freio até eu imobilizar o veículo. Então, eu percebi o perigo, tempo de percepção. Acionei o freio, reação, tempo de reação. Do tempo que eu aciono o freio até eu parar o veículo, tempo de frenagem, que é o tempo que eu fico freando o veículo. E lá do tempo de percepção, que é onde eu percebi, até onde eu imobilizei o veículo, esse é o tempo total de parada, que é o conjunto de tudo. Show? Deu para entender essa questão? E essa questão cai muito em prova, então eu te aconselho que se você não entendeu, você entre em contato comigo que eu vou te explicá-lo melhor. Show de bola? Vamos para a próxima questão, que a gente está chegando na metade do nosso simulado. Aguardo vocês aqui na próxima. Até já, hein? Piscou, chegou. Chegamos aí na nossa 19ª questão. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda. Sim, só tem uma exceção, né? Observando a seguinte regra, item A. Ao ser ultrapassado, o condutor deverá aumentar a velocidade do seu veículo. Tem certeza? Deverá aumentar? Vai analisando para você ver, hein? Item B. Após ultrapassar, o condutor deverá buzinar avisando que completou a ultrapassagem. Eu acho, não sei, mas eu acho que aqui não é a situação que a gente usa a buzina, não. Não quando ultrapassa. Item C. Para ultrapassar, o condutor deverá ligar os faróis altos. Opa! Farol alto? Ih, o negócio tá ficando feio, hein? E no item D, para ultrapassar, o condutor deverá ter certeza que dispõe de espaço suficiente. Então, eu acho que essa daqui está bem na cara, né, pessoal? Eu preciso ter espaço suficiente para fazer a manobra de ultrapassagem. Os outros itens eles estão meio que sem nexo, né? Quando se trata de segurança. Quando se trata de segurança, norma de circulação, o item A, o item B e o item C eles estão meio que sem nexo. Então, a única questão lógica para a gente é o item D. Tranquilo? Vamos para a próxima. Próxima questão já é metade do simulado, então você já completou 50%. Se isso valeu a pena o seu investimento, vai lá no nosso Instagram, dá uma forcinha pra gente e deixa lá o teu depoimento. E quando você fizer a prova, eu quero muito ouvir o teu depoimento, se a gente contribuiu para o teu desenvolvimento ou não. Show? Aceito dicas e sugestões também, pessoal, tá? Tamo junto. Até a próxima. Fala, pessoal. E assim nós chegamos na nossa 20ª questão. Chegamos na metade, concluímos a metade do nosso simulado, né? Estando o condutor na direção do veículo e este se apresentando com os pneus gastos, isso é infração, né? Infração de natureza grave é
Freios desregulados, luz deficiente, significa exemplo de condição adversa do quê? Essas situações aqui são condições adversas do condutor? Acho que meio sem nexo, né? É uma condição adversa do trânsito? Eu acho, não sei. Pensa aí você. Equipamento de segurança? Ih, rapaz, o item C que tá meio sem nexo mesmo, né? E o item D, condição adversa do veículo. O que vocês acham, hein? Vocês acham que assim não tá muito na cara, não? Então nós temos condições adversas de luz, né? Condições adversas de tempo ou clima, de via ou pista, de condutor, de veículo. Tudo isso são condições adversas. Mas essas que nós estamos vendo no enunciado aqui, pneu gasto, é de quem? Do veículo. Freio desregulado é de quem? Do veículo. A luz é de quem? Do veículo, então não tenha dúvida, né? Nosso gabarito aqui é o item B. Falta de manutenção é uma condição adversa do veículo que pode te proporcionar risco, tá? Vamos para a próxima questão? Vamos para a próxima questão, sim, tá? E já a gente termina e quando a gente terminar, você vai lá para o Detran ser aprovado e só maravilha. Até já, pessoal.